Existe um filósofo do existencialismo, que é o Sartre. Ele tem uma frase muito emblemática, que é: o inferno são os outros, né? E isso serve muito para um exemplo assim dentro de uma comunidade do bem viver. A gente tem um estereótipo de paraíso como sendo um lugar fantástico e tal, mas às vezes a gente esquece que tem pessoas, né? E o bem viver com as pessoas é uma das coisas mais fundamentais para o nosso bem-estar. Então, se a gente tem um convívio bom com as pessoas, a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar é muito grande. E a gente pode até estar num lugar super incrível, maravilhoso, mas se a gente está entre pessoas que a gente não está se entendendo bem, a gente está tendo um mau relacionamento, a nossa vida não está boa. Às vezes a gente fica até melhor estando relacionando bem com as pessoas e estando até num lugar não tão legal. Então, para a gente alcançar isso, a gente tem que realmente ter um sonho, né? Não tem importância nenhuma a gente imaginar algo um pouco mais utópico, porque a utopia não deixa de ser um sonho, a gente acreditar que a gente possa viver numa comunidade felizes com todos e todos possam ser felizes. Então, dentro de uma comunidade, eu digo assim, se tem uma pessoa que está passando por alguma situação difícil, está triste, está angustiada, é meio difícil as pessoas também não sentirem um pouco disso. Porque é como se fosse importante que o sentimento de uma coletividade fosse importante. É importante todo mundo estar feliz. É muito difícil olhar uma pessoa sofrendo por algum motivo e você está super feliz, super tranquilo. Não está. E eu vejo assim em mim que quando está todo mundo bem, todo mundo está feliz, eu me sinto muito melhor, né? Se eu vejo alguma pessoa com algum problema, eu me condoo. Isso foi algo que, de certa forma, o Padrinho Sebastião me ensinou, que a gente tem que se condoer com as pessoas. Isso é um fundamento cristão, a gente ter a compaixão, né? Mas eu digo assim num sentido assim um pouco mais simples, porque às vezes quando a gente fala compaixão, a gente fala uma coisa até um pouco mais magnânima, mas eu estou falando o seguinte: é olhar e se condoer. Simplesmente ela está triste, você fica também um pouco compreensivo, um pouco, ou seja, dá um apoio de sustentação para que essa pessoa possa passar por aquele momento difícil e transcender, porque às vezes a felicidade é um termo muito mais amplo. A gente pode estar feliz, se a gente olhar, não, estou feliz. Se Deus nos deu a vida, nos deu esse tempo, nos deu tudo isso, é para a gente estar feliz. Também a gente não se sentir feliz, quase que a gente está numa certa ingratidão com as coisas que a gente recebe. Então a felicidade é um sentido muito mais amplo. Entretanto, dentro da felicidade, cabe dor e sofrimento. Que é isso, essa dicotomia, é que as pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender, achando que a vida é só alegria e tal. Não é possível. É só a gente olhar para o mundo. Tanto é que toda a iluminação do Buda, todo o questionamento do Buda foi justamente isso. Porque ele vivia numa redoma, só dentro de um paradigma que o pai dele tinha estabelecido, e quando ele deu de cara com o sofrimento do mundo, deu aquele negócio na cabeça dele, ele teve que resolver essa questão e transcendeu, né? De uma maneira muito bonita, nos trazendo grandes ensinos. Então, nesse momento, a reflexão que eu deixo é que olhar para a felicidade do outro, porque a felicidade do outro também é a nossa.